Oi, gente, Gravando tudo bem? agora? Gravando. Terceira tentativa, gente. A gente tá esculhambado o negócio aqui. Para com isso. Tudo bom, Chiba? A gente tava errando os nomes, fazendo Tá confusão. tudo certo, tá tudo bem, gente. Né? Já brinquei que a gente tá hoje no programa, parece que estamos de luto. Não, Aqui, não. ó. Né? Tá tudo certo, gente. Isso. Né? Tá tudo bem aqui. Nem foi combinado, mas né, a gente acabou ficando os dois mas tá de elegante hoje, tá assim. cosplay, sei lá, né? Necktie. Uhum. Necktie. É, né? Tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. E com vocês? Tudo tranquilo? Opa. Tem que mandar uns abraços aqui, Vamos. por favor, né? Dá um abraço Porque para esse o pessoal que comenta, curte, compartilha, conversa com a Exatamente. gente, sugere temas. Olha só, tem várias pessoas aí sugerindo nos últimos programas e a gente vem atendendo à medida que os temas vão se encaixando nas pautas, pessoal. Tem um pedido aí que a gente vai atender Uma breve. delas é a Miriam Diniz. Isso Obrigado, Miriam, que elogia a gente aqui. Obrigado, elogios sempre, são bem-vindos, não tem problema, certo? E fala também, pede pra gente comentar o vazamento de informações do Facebook. Legal, Vamos hein? preparar uma pauta bacana Essa para é bem isso, legal. tá? Obrigado por ajudar, gente. A gente não precisa ficar pensando tanto. O pessoal muito inteligente já vai pautando a Isso gente. mesmo. Obrigado. Boa, boa. Também aqui nos manda um abraço a Elione Miranda. Beijo pra você também, falando sobre a água, comentando o nosso último programa. Foi aquele sobre o Fórum da água, né? Tudo isso. São alguns assuntos recorrentes, né, Shiba? E teve uma série de pessoas aí, um conjunto de pessoas que ficam assistindo, pedindo, solicitando, que falaram, olha, fala pra gente do assassinato da Marielle, né, da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sempre procura, pessoal, dizer a vocês e que vocês entendam também que o nosso objetivo com Atualidades é fazer uma reflexão mais abrangente do que a simples notícia do fato. A gente se aproveita muito do fato, por vezes, como exemplo, como referência, para englobar uma discussão maior. E principalmente para dizer para você, olha só, como exercício de cidadania, como escolha de posicionamento de discurso e como texto. Como é que você trabalha, como é que você elabora isso de uma maneira mais consistente? Bom, Shiba, o que vem aí no rescaldo dessa história toda do assassinato da Marielle? Vem discussão sobre direitos humanos. Legal. Né? Essa ideia da gente decantar o assunto, né? Ele vai assim, explode, todo mundo fala, todo mundo comenta, e a televisão, o Facebook, tá tudo falando, e a gente tá sempre antenado para ver de tudo isso aí, né? Como é que as pessoas se posicionam e como é que a gente pode ajudar o nosso aluno a enxergar a notícia, observar a notícia, porque é isso que você tem que fazer e tem que aprender. Né? A gente não está aqui para falar o que você deve pensar, mas sim que você tem que experimentar, ouvir, olhar, ter o cuidado de observar a notícia de forma inteligente. E né? refletir sobre ela. Refletir sobre ela. E os direitos humanos foi um dos temas que ficou ali, né, em voga. Como é que um assunto, né, que surge lá no século XIX do Ocidente, que carrega o nosso Estado moderno, né, a nossa ideia de uma civilização ocidental, tá tão desprestigiada ultimamente. Eu não sei se desprestigiada, eu não sei até que ponto às vezes as pessoas entendem o que são os direitos humanos, ou a ideia central dos direitos humanos, né? Ou em que sentido elas pegam só uma frase, ou uma persona que defende direitos humanos e fala assim, ó, viu? Né, se deu mal porque defende direitos humanos. E isso foi, né, um fato assim, tipo, alarmante, que falaram sobre a Marielle, né? Porque ela falou assim, ó, viu, ali, ó, defendia bandido, agora, né, se deu mal. E foi o contrário, inclusive, né? Alguns policiais vieram à tona para falar que justamente era ela que também olhava para o lado dos policiais e via essa guerra, que é uma guerra quando a gente fala da guerra... De todos e contra todos. De todos e contra verdade, todos. Né? E assim, quando a gente olhar só pelo viés de dizer defendia ou não defendia, tinha essa ou aquela postura, é um viés muito pequeno, gente, para pensar, né, o que se diz de direito humano. Então, pera... O que a gente vai ter aí, né, Chibata? Pensar assim, ó, de 1789, né, Revolução Francesa, quando vem os direitos do cidadão, os direitos do homem, com uma pegada toda iluminista de colocar o ser humano como sendo importante neste mundão em que vivemos, né, como tendo sua vida, seus benefícios, seu bem-estar como algo necessário, como algo básico. E aí, olha só, a gente fica meio que num limbo, parece, dessa história de direitos humanos e cidadania, ou direitos do cidadão,
que vai ser retomado só lá em 1948 pela ONU, né? Quando ela estabelece daí sim uma Carta de Direitos Humanos. A ONU é criada no pós-Segunda Guerra Mundial com essa prerrogativa de tentar harmonizar as nações e, por pregar a paz, pessoal, a ONU quer, claro, garantir o benefício, o direito humano, de fato, o direito à vida, o direito mais essencial a todos os cidadãos do mundo. E aí ela vem com essa pegada de retomar, de reler esses ideais iluministas, né, e trazer para a segunda metade do século XX e dizer, pera lá, direito à vida, direito a ir e vir, direito a outras características aí que perfazem isso no nosso dia a dia, né? Direito à liberdade de expressão, olha que coisa maluca, a gente discute isso até agora, né, Chibata? E assim, aí a gente tem construções muito importantes nos discursos que apareceram, né? Então, por exemplo, em relação ao caso da Marielle, muito se disse, olha, então estava de um lado, estava de outro. Outras pessoas, pessoal, discutindo inclusive a característica, Chibata, de dizer assim, ela poderia ser caracterizada ou definida como uma ativista? Há quem diga que a ativista não pode ter filiação partidária. Então vejam, para além, pessoal, do fato de haver uma pessoa que foi assassinada, uma pessoa pública, né, junto com o seu motorista, que foi assassinada, e que a gente não sabe se seguir aí o padrão das, vamos dizer assim, dos detalhamentos e da chegada até o fim dos inquéritos no Brasil, tende a não ser solucionado o caso, né? E aí ganha essa repercussão toda porque é uma pessoa pública. Sim. E a gente chega nesse conjunto de discussões e que é preciso buscar também, pessoal, a depuração da informação para a gente não sair replicando fake news, né? Olha que as coisas estão todas interligadas, né, Chibata? Direitos humanos, liberdade de expressão, fake news e morte, assassinato de uma persona pública, seja lá por qualquer motivo. Uma persona pública, não só pública, mas um agente do Estado, né? Isso. Essa é a grande questão também, né? Uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Então, é óbvio que a repercussão é maior, né? Porque se olha assim, pô, se os vereadores estão morrendo, é óbvio que alguma coisa está acontecendo. E ela sim, né? Com uma bandeira que parece que incomoda muita gente e que hoje está no meio dessa disputa extrema, né, entre uma direita extremista e uma esquerda, cadáver, né? Que buscando duas verdades que não se encontram e nunca vão se encontrar, né, porque, gente, discursos extremos, né, não tem como, certo? Então, só para voltar um pouquinho sobre, né, os direitos humanos, só para você, muita gente eu sei que está fazendo concurso na área jurídica, já tem um pouco mais de noção, mas para quem não tem, é legal a gente entender isso como um projeto. Né? O projeto iluminista que a gente ainda participa, por mais que você não saiba, né? Mas é um projeto que filosoficamente entende o homem como capaz de uma racionalidade. E é que através dessa racionalidade e de uma maneira artificial, ou seja, através de um direito, né, que não seria lá o direito natural, mas um direito que a gente constrói, né, porque a gente se vê ruim. A gente se vê como aquele sujeito que vai passar o outro para trás, que tendo a chance vai querer se beneficiar. Isso. A gente, né, a sociedade constrói certas regras para se segurar. Essas regras também, né, os direitos humanos têm algumas gerações. A primeira geração, ela vem muito para impactar os problemas que você tinha antes com uma monarquia, os privilégios. Né? Então a gente fala nos direitos individuais, que se você pensar bem no século XIX, né, um pouquinho antes, você tem a independência americana, que traz essa bandeira, né, a independência dos Estados Unidos, e, como você disse, 1789, a Revolução Francesa. Então, é nesse século XVIII, depois no XIX, chegando aqui nessa história, né, dos pós-guerras que a gente vai ter no século XX, que a gente começa a olhar e fala assim, gente, a gente tem que prestar atenção nisso. Esses são os direitos humanos, os direitos que nos protegem do Estado. Certo? Depois esses direitos humanos vão ter uma evolução não, vão ter uma segunda, um segundo olhar, uma segunda parcela que vai falar sobre os direitos ligados a uma população maior, né? Ao desenvolvimento, à eliminação da pobreza, aos direitos dos trabalhadores. Então são chamados de direitos de segunda geração. Os de primeiro são os que nos asseguram
a nossa individualidade perante o Estado. Então, a gente não tem mais aquele Estado absolutista, que mandava, inclusive, na nossa vida, certo? Agora a gente tem alguns direitos perante esse Estado tão poderoso. Então, faz parte de uma história, não é uma invenção de hoje, não é uma invenção de alguém, de que você, né, abobine, ou que está ali, algum deputado que pega isso e traz como bandeira. Tá? Então, quando a gente fala de humanos, indivíduos, eles podem ser bons ou ruins, não importa, né? Podem ser assassinos. As pessoas esquecem que assassinos são humanos. Sim. Não no sentido bonitinho do termo, mas no sentido assim... É um ser humano. É um ser humano, são seres humanos que cometem erros, assassinatos odiosos. E nós, como Ocidente, como frutos do iluminismo, queiramos ou não, a gente decidiu, por exemplo, que não se mata um sujeito desse. Você pega ele e coloca na cadeia. Né? Me parece muito que a bandeira da vereadora estava nesse sentido. Né? Claro, né, ela olhava para uma comunidade, né, sempre muito açoitada, sempre muito... Para um meio social mais vulnerável. E aonde a polícia, sim, a polícia como Estado... Né? Muitas vezes chegava lá, né, e esculhambava, a gente sabe, a gente não pode ignorar isso. Então não é uma questão de mocinho e de bandido, certo? É uma questão de, gente, tem regras para fazer todas as coisas, nós decidimos essas regras através de processo democrático, então a gente tem que procurar cumprir, não dá para sair passando o trator por cima disso tudo, por mais que a gente passe por um momento de angústias, de desilusões políticas no país, né? O que nos resta ainda como Ocidente, civilização, é a democracia. A gente não conseguiu ainda, né, olhar para o mundo e achar, acho que um sistema que fosse um pouco mais perfeito. Mais perfeito, né? Ou que não fosse tem, perfeito. Né? Humanos, é isso. Né? Então, os direitos humanos têm, né, como princípio, que inclusive rege outras leis, outros princípios, porque a gente não pode lembrar, né, gente? O Brasil não está isolado nessa história. Não é o Brasil que segue direitos humanos porque quer, porque acha que é bonitinho. E não é só no Brasil que tem gente sendo morta porque fala contra alguma coisa, né? Então também tem isso que é bom a gente ponderar, né? Então os direitos humanos é como, né, uns conjuntos de princípios que coordena, que orienta, que é um norte para todo o ordenamento nacional desses países que se veem dentro de um prisma democrático, dentro de um viés, né, de berço iluminista, e que procuram um mundo assim, mas estamos longe disso, tudo bem, é assim mesmo, né? Mas o jogo é esse, né? E espero que a gente não jogue o jogo fora, porque senão a gente vai ficar sem nenhum, a gente não vai conseguir trocar isso por... Não vejo alguma ideia melhor pra gente fazer isso. Porque a proposição, né, Shibata, é importante por isso a gente olhar as coisas de maneira mais ampla, porque a proposição é, peraí, se a gente joga fora, ou se a gente relê, né, essa existência dos direitos humanos, o que a gente faz daí para nos sustentar como sociedade que respeita o outro, que respeita o direito do outro existir? Então parece uma coisa bem assim, radical, e radical naquele sentido de involução mesmo dos princípios de humanidade. E também, né, como é que os outros países vão nos ver. Porque a gente fica falando, é importante para a economia. Isso vai refletir. Claro. Né? A gente viu agora lá a Rússia com um espião... que foi envenenado. Que foi envenenado. Né? Pô, a Inglaterra e acho que os Estados Unidos retiraram os diplomatas. Sim. Gente, é muito sério isso. Essas sanções isso prejudica todo um outro sistema, entendeu? Então, ou você joga a regra do jogo, mas não é perfeito, não é bonitinho, não é, mas é o que tem. Né? Então a gente tem que tentar aprimorar. Não adianta. Né? E vejam, é uma discussão tão forte, né, Shiba, que isso acabou por vir à tona, inclusive por conta de uma das competências da redação do Enem. Que é a competência 5, que diz que é para fazer uma proposta de intervenção, sempre, respeitando os direitos humanos. Isso vem grafado, escrito na proposta. E essa coisa ganhou tanta repercussão que no ano passado chegou ao STF, e por conta de uma série de questões, de leituras e interpretações de lei, o STF decidiu por liminar que ia acontecer o quê? Olha, então, se ferir direitos humanos na proposta de intervenção, vai zerar só a competência 5 e não mais o texto todo
como era a bandeira, a proposição, a referência que se fazia antes, né? Bom, aí a gente tem que chegar a um consenso também, pensar um pouquinho sobre o que isso significa, né, pessoal? Mais do que dizer assim, ah, mas então tá vendo? Olha só, é porque respeitar os direitos humanos é uma coisa fora de moda. Não, pessoal, é porque justamente uma sociedade que entende que o respeito aos direitos humanos é algo primordial, é uma sociedade que tem uma tendência mais forte a se desenvolver economicamente e a aproveitar outras qualidades para a sua população, para benefício da sua população. Então, talvez, né, em lugar de a gente tentar fazer esse retorno olho por olho, dente por dente, Sim. a gente pudesse não só estudar um pouco mais o que é a percepção de construção social dos direitos humanos, desde o iluminismo até agora, né, e tentar colocá-los de uma maneira mais reflexiva nos momentos em que a gente adere a alguma causa, tá? Porque senão a gente fica nessa história, né, Shibata, que nem ficou esse espólio, essa impressão de espólio sobre o cadáver, porque de um lado, gente dizendo que porque ela defendia a não intervenção militar no Rio de Janeiro ela foi morta, de outro, gente dizendo que porque ela defendia ela foi morta por facções e porque ela trabalhava com facções ou coisas assim. E um cuidado muito especial, gente, daí um apelo que eu acho que todo educador deve fazer com muito carinho nos dias atuais, porque nós estamos envolvidos, metidos em rede social o tempo todo, né, nesse momento. Então, assim, daqui pra frente mais ainda, porque cada vez as pessoas estão mais conectadas. Um cuidado especialíssimo, gente, com as fake news. A gente já fez referência a isso várias vezes em vários programas, porque é algo que recorrentemente assola e aparece, seja piorando, prejudicando alguém, alguma imagem, ou piorando até as investigações sobre alguma coisa. Tem que ter aquela cautela, né? Ao como a gente faz aqui, né, para fazer o nosso programa. Deixa esfriar, vamos dar uma olhada no que está acontecendo, para não cair, né, em só bater o martelo na informação. E, né? fazer loucura, aventuras, e não informar, e não discutir, e não pensar. Pensar é uma coisa que exige reflexão. Reflexão exige tempo. Né, maturar o assunto, tem que ter não calma. Sair metralhando tudo que aparece, dizendo, você viu aquilo, nossa, é verdade, não é que era, calma, né? Cheio de verdades aí. Fica olhando de longe, fica observando, decanta, põe a tua lupa lá, e fica olhando só, vendo o que está acontecendo, e vai pensando. Depois trabalha o assunto. Isso. E olha só, gente, então assim, lembrei agora, Shibata, uma coisa bem bacana, quando a gente fala de ativistas, de outras situações, eu lembrei de um filme que me marcou muito quando eu vi, faz mais de 10 anos, é um filme de 2003, 2004, por aí. Chama O Custo da Coragem. Foi traduzido para o português como O Custo da Coragem. Não vi. É de uma jornalista irlandesa que se envolve em descobrir, pessoal, a máfia por trás do tráfico de drogas na Irlanda, em Dublin, né? E assim, ela é assassinada por isso, tá? Então tem um processo aí, o filme é muito bem feito, a estrela do filme é Cate Blanchett, pensa só. Então quando a gente fala dessas causas, pessoal, e de como as pessoas são enredadas nesse engajamento, por vezes, para trazer a verdade à tona, ou como é que elas são vistas como perigosas porque sabem demais, o que isso acontece, né? Bom, no Brasil a gente já teve muitos outros exemplos relacionados também, gente, que configuram esse tipo de morte, e não é só no Brasil. Veja, eu estou usando um exemplo lá da Irlanda justamente para a gente saber, ó, pessoal, essas coisas acontecem no mundo o tempo todo, infelizmente, né? E essa pressão também para que haja não só desrespeito aos direitos humanos ou revogação de direito humano, também existe no mundo todo, não é só no Brasil, né? E coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque vai revogar e vai pôr o que no lugar daí, hein? Como é que a gente vai se virar? Não é? Cada um com a sua arma no bolso. Não é bem assim. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente de novo? Como é que fica isso? Então, o custo da coragem, gente, é uma boa pedida aí para você olhar o tema com outras reflexões também. Não é isso? Fechou? Beleza? Gostei, hein? Historicizamos os direitos humanos. Uma timeline com os fatos para ilustrar, pessoal. É assim que funciona o bom texto, a boa reflexão. Não é isso? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.